Eu acho que as pessoas confundem bastante os nervos com os ossos. E então acaba induzindo uma pergunta igual a essa, induzindo você a marcar errado. Você acaba se baseando na quantidade de ossos em uma determinada região da coluna e você acaba marcando errado por conta disso. Então, muito cuidado na hora de marcar, tá? Muito cuidado ao ler para não se confundir. Então, a pergunta diz o seguinte: a medula espinal, ou espinhal, é um importante órgão do sistema nervoso central. Está localizado dentro do canal vertebral e se estende até o nível da primeira e segunda vértebra lombar. Ou seja, ela não ocupa o canal vertebral por completo. Ela para ali ao nível do início da região lombar, entre a primeira e segunda, talvez em algumas pessoas entre a segunda e terceira vértebra. Mas o que tem depois disso dentro do canal vertebral? Tem estruturas que a gente chama de cauda equina. Parece mesmo, se assemelha a um cabo, uma cauda, né? Um rabo de cavalo. São estruturas nervosas que descem por ali e vão saindo pelos espaços intervertebrais, pelos forames intervertebrais, e lá embaixo no sacro, por aqueles forames que tem no sacro na parte da frente e na parte de trás. Tá? Então, a cauda equina é esse prolongamento. Nervos espinhais funcionais a gente tem 31, tá? É o total que a gente tem. Por isso que a gente não pode, já começou errado, tá vendo? Por isso que a gente não pode se basear na quantidade de ossos que tem na coluna vertebral. Nós temos 33 ossos, 31 pares de nervos, então isso quer dizer que o quê? Se eu levar a ferro e fogo a quantidade de ossos, eu vou errar com a quantidade de nervos, porque eles são diferentes. É aí que está o grande erro, tá? Então, dos 31 pares de nervos espinhais conectados à medula, quantos são cervicais e quantos são coxígeos? Por que eu coloquei essas duas regiões especificamente? Porque essas são as duas regiões que se diferem na quantidade de nervos e a quantidade de ossos. Por quê? Porque na região torácica nós temos 12 vértebras, nós temos 12 nervos. Na região lombar nós temos 5 vértebras, temos 5 nervos. E na região sacral nós temos 5 vértebras fusionadas e 5 nervos. Então, o que se difere é exatamente a região cervical e a região coxígea. A região cervical, nós temos 8 nervos, não 7. Ossos são 7. Na região coxígea, nós temos um nervo, apenas um nervo coxígeo. E a gente contabiliza para chegar ao número de 33 ossos da coluna vertebral, como o cóccix apresentando 4 vértebras fusionadas. Então, nervo no cóccix, 1. Nervo na região cervical, 8. Então, essa imagem aqui, ela ilustra muito bem. Nós temos, o nervo espinhal 1, nós temos o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Então, esse 8 aqui, a gente pode ver aqui, esse 8 aqui, ele está saindo bem abaixo de C7. Então, entre C7 e T1 é onde sai o nervo espinhal 8. E depois que a gente começa a contabilizar os nervos torácicos. 1, aí depois a gente vai 2, 3, 4, até o último torácico, né? Que é o 12º. Tá certo? Que é o 12º nervo torácico, tá aqui. Depois a gente tem os nervos lombares, que são 5, né? Finalizando exatamente nesse último aqui. Depois nós temos 5 sacrais. E o último aqui, que é o nervo coxígeo. Ponto. É um nervo coxígeo, um
uma unidade, né? Um par, né? de nervo. Então, se a gente olhar aqui e responder essa pergunta, a gente chega à resposta de quantos cervicais e coccígeos. Cervicais são 8, coccígeos 1. Quem foi de B acertou essa questão. Beleza?